canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que aparece pela primeira vez aqui no canal é Arifureta, que todo mundo me pediu pra falar, pra comentar sobre esse anime. Eu não tava com muitas esperanças com ele não, porque eu já sabia que o negócio ia ser bem complicado. Mas mesmo assim a turma pediu muito pra comentar sobre ele. Tendo em vista que o mangá, a obra original, no caso a light novel, e o mangá, eles são muito bons. Por conta disso, e também vocês pedindo muito, eu vou dar uma olhada no anime. E caramba, é uma decepção visual muito grande. Não só visual, como também de direção. Ele tem seus pontos fortes e seus pontos negativos. Vou falar deles aqui, mas antes de comentar sobre isso, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que esse episódio, ele é um episódio que tem cortes. Ele é um pouquinho rushado, mas esse é o menor dos problemas dele. Eu vi muita gente, porque tá muito rushado, porque tá sendo muito rápido, não tá sendo muito bom, tal. Mano, isso é o de menos, cara, isso é o de menos. O grande problema dele é visual, o maior problema dele é visual. Sem falar que eles estavam num lugar extremamente escuro durante todo o episódio inicial e ainda assim tava feio. O que acontece é que também o estúdio já não é um dos estúdios bons, né? Já é um estúdio fraquinho. E ainda mais a gente vê que ele realmente mostra que ele é fraco. O que acontece de fato é que a gente vê uma história de um garoto. Esse garoto teria se transportado aí para um mundo que seria praticamente na mesma vibe de Tadanoyusha. Ele foi transportado para lá para ser um dos heróis e ajudar ali o mundo, as catástrofes, as coisas que estão acontecendo. Só que ele tem o azar de pegar uma magia muito fraca, pelo menos a classe dele ser muito fraca. Ele é artesão, então ele só serve para construir coisas, pelo menos assim do básico. E o que acontece é que ele só fica de suporte, ele não pode ajudar ninguém, não pode defender ninguém, ele não pode lutar ativamente. Isso só é problema porque ele fica querendo ser um herói, querendo lutar. Por ele querer lutar, isso é um problema. Se ele não quisesse, se fosse só um suporte, só ajudasse a galera com armas, essas coisas, ele não teria problema nenhum. Mas aí o que acontece é que ele inventa de ir para uma luta, para um lugar treinado, um lugar bem difícil, que é um level muito alto, e quando ele vai para lá, obviamente ele não está servindo para nada, ele está sendo inútil, ele sofre muitos problemas. E um desses é justamente com relação a um grande ataque, que todo mundo tá para morrer, todo mundo tá se lascando e tal, e o que acontece é que uma das pessoas, inclusive, tem ciúme dele, ou pelo menos tem inveja dele, com a relação que ele tem com um de seus amigos. E aí o que acontece? Ele gosta dessa menina, essa menina gosta dele, e no caso o carinha ali invejoso acaba tentando matar o protagonista quando tem chance. E o que acontece é que ele ataca o cara, faz o cara cair justamente quando tá rolando o maior ataque, e aí ele cai na caverna mais fundo possível e ele perde justamente as possibilidades de voltar para a superfície. O interessante de tudo isso é justamente a questão da animação. A animação é péssima. Em certo momento, quando a gente vê logo de início o episódio e tal, até a animação até dá pra engolir. Ela é ruim pra caramba, mas dá pra engolir porque tá em 2D. Aí depois eles vai pro 3D, eles usam muito 3D porque tem muitos monstros gigantescos, muito monstro se mexendo. A empresa já não consegue fazer em 2D direito, vai conseguir fazer em 3D? Obviamente que não. É muito bizarro, é muito feio os monstros, é muito escroto. Tem hora que até mesmo o 3D fica parado, fica duro, se movendo só a cara do bicho dura assim, se aproximando. Cara, velho, eu fiquei decepcionado com o que eu tava vendo. Mas mesmo assim a premissa era interessante, era boa. Tiveram alguns cortes, algumas mudanças ali, mas nada que fosse prejudicar o que estava realmente se contando. Porque o ponto forte desse primeiro episódio é realmente, de fato, mostrar que o protagonista ele iria se superar e aí ter a oportunidade de se vingar mais na frente do cara que lhe traiu. Ou pelo menos todo mundo, né? Já que ele, na mente dele, todo mundo sacaneou com ele e ninguém estava ligando pra ele. O que acontece é que quando ele cai lá embaixo, que por sinal não é nessa ordem, é contado por flash de várias ordens, a gente vê que o cara ele começa a fazer tudo para sobreviver ali. O monstro já tá com ele perde até mesmo um dos braços, fica se lascando, porém ele tá num local onde tem, no caso, um cristal gigantesco. Esse cristal é um dos que é usado para poder fazer poções de cura. E por conta desse cristal ser muito gigante, ele acaba não morrendo e ele consegue fazer algo que ninguém consegue fazer. Não porque ele é o protagonista, é porque ele é bom. Isso aí é que é legal, porque não é clichê, apesar de ser, tá ligado? É aquela vibe de é e não é. O que acontece é que ele consegue ali ingerir a carne de um monstro, coisa que nenhum humano conseguiria, já que ela é extremamente venenosa para o ser humano.
porque ele, quando ingere aquela carne morrendo de fome, ele já tá ali insano, louco da mente, já tá bugado, ele se deita, ele cai justamente numa poça cheia da mais pura e poderosa água ali para curar. E aí essa poção faz com que mantenha ele vivo e ele consiga digerir aquela carne de monstro. E aí faz com que o seu corpo se misture com os nutrientes de tipo tudo que é mágico e coisas que tem a ver com o monstro. Por conta disso, ele muda totalmente, ele pega a pelagem dos monstros, que é branca, vai para o seu cabelo, para o seu corpo, e até mesmo os olhos também, alguns detalhes dos monstros, que é vermelho e tal, tá. E o que acontece com isso é que ele fica muito forte, ele consegue, da mesma forma que muitos monstros, fazer a canalização e usar o poder sem precisar fazer círculos mágicos, essas coisas. Então só por isso ele já fica bem forte e muito acima dos seus amigos que agora são inimigos, vamos dizer assim. E aí de fato começa a sua jornada para destruir, para matar todos os monstros ali e pegar mais level. Onde até mesmo por ele ser um artesão, ele pode fazer armas, pode fazer coisas interessantes. E agora, já que ele é muito poderoso, ele faz até mesmo arma, coisa que eu acho que nem tem nesse mundo dele, mas pelo menos ele consegue fazer uma arma para usar, e com isso ele vai ficando muito forte, porque agora as propriedades dele são totalmente diferentes. Pelo que eu tô falando aqui, você já vê que a obra em si ela é bem feita, ela tem um roteiro bom, ela tem boas explicações, ela é interessante, ela é boa pra caramba, mas em todo momento, todo o problema dele é de direção e visual. Chegando no fim do episódio que a gente vê que ele já estava ficando bem forte, aí lutando contra os inimigos, onde até mesmo mata o grande inimigo que teria torado o seu braço, a gente nota uma coisa que eu notei durante o episódio, que, pô, velho, a direção de luta, a música que toca, mano, bota um jazzinho, uma musicazinha de elevador ali, ó, bem de boinha, eu... What the fuck, velho, nada a ver. Então, eu fiquei decepcionado com o visual e com a direção em si, fiquei muito decepcionado. A história é boa. Se você for olhar com uma adaptação assim, questão de realmente estar igual ao mangá, tá até mesmo realmente parecido com o mangá, não tá tão diferente, teve só alguns cortes, não estraga a obra em si, mas o problema mesmo é o estúdio que é ruim, é a direção que é ruim, então por conta disso o anime perdeu e muito. No final de tudo a gente ainda tem aí um flash do que vai acontecer depois, né? Uma das personagens que é muito importante na trama aparece bem rápido, que é uma menina que tá presa. E outra coisa também interessante que mostra aí como isso está ceboso, isso está atrasado, a obra não está adiantada, é o final. O final não é um final, a end não existe, é uma tela vermelha com duas luzes brilhando. Pode ter um significado no anime, pode ou não pode, tanto faz. O que importa é que não é um final terminado. É uma end sem ser uma end. É só o mesmo crédito subindo e dois pontinhos feitos no Python voando para lá e para cá. Mano... Bizarro, bizarro. A situação de Arifureta é complicada. Mas eu quero sua opinião sobre o que aconteceu com essa obra que parecia ser tão boa e tão promissora, sendo dirigida e animada de forma tão medíocre. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!